Este domingo tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Brasil. Fue la primera vuelta de esas elecciones donde también se eligieron alcaldes, gobernadores, los integrantes del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados. Bueno, los resultados arrojaron en la elección presidencial una victoria para Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente brasilero, que se impuso con el 48,4% de los votos. En segundo lugar quedó el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con el 43,2% de los votos, es decir, una diferencia de 5,2 entre ambos candidatos, con lo cual queda prefigurado un escenario de segunda vuelta que se va a realizar el 30 de este mismo mes, el 30 de octubre. Bueno, se enfrentan entonces nuevamente, se ven las caras nuevamente Lula contra Bolsonaro en este balotaje, y si observamos el mapa de Brasil, si trasladamos al mapa de Brasil los votos, vemos un país también dividido, ¿no? Con un norte y un noreste que mayoritariamente apoyó a Lula, y un sur y un sureste de Brasil, donde Bolsonaro logró imponerse. Bueno, para hablar un poco sobre estas elecciones, sobre los resultados, lo que arrojó la elección presidencial en Brasil, es que estamos en comunicación con Miguel Stedile. Él forma parte de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra, el MST, a su vez también es historiador y periodista. Miguel, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Bueno, mucho gusto de poder hablar con la población de Argentina sobre la situación que vivimos hoy en Brasil. Miguel, bueno, te llevo ya entonces inmediatamente para empezar con este análisis, que nos hagas un balance de la elección. ¿Cuáles son los datos salientes que te parece que arrojó? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, ahí es un poco temprano porque hay una cantidad de datos, ¿no?, que necesitamos de analizar, de comprender mejor, pero es muy claro que Lula ha sido la mayor parte de sus votos en la clase trabajadora más pobre, que es una nostalgia, ¿no?, una recordación de los años del PT en el gobierno, pero al mismo tiempo tiene una dificultad en hablar para los más jóvenes, porque no se olvidan, ¿no?, o eran muy chicos cuando del gobierno de PT, y por tanto es un sector en disputa. Las elecciones están siendo decididas por las mujeres, que son las más afectadas por la crisis económica, y porque Jair Bolsonaro tiene un discurso muy machista, ¿no?, patriarcal, homofóbico también, por supuesto, pero también porque son las jefes, ¿no?, de la economía, de las casas, están vivenciando con más fuerza la inflación, los precios de los alimentos. Y también la decisión cabe a la región sudeste, donde están concentrados la mayor parte de los electores y también el sector más industrializado, más urbanizado, ¿no? Ese es que está en disputa hoy. Pero las elecciones también demostraron que la derecha brasileña no es solamente un fenómeno del Internet, la extrema derecha, ¿no? Es un fenómeno que se consolidado, que está presente de manera muy fuerte, que ahora, independiente si vence Lula, tendrá la mayoría del Congreso, la mayor parte del Parlamento, del Senado. Hoy son los nuevos parlamentarios, son muy acerca del agronegocio, del tema de las armas, de la violencia, ¿no?, y el sector muy conservador. Entonces, mesmo que gane Lula, terá que enfrentar un Congreso muy conservador en las próximas elecciones. Eso en los próximos años, esto es lo que las elecciones ya pueden nos demostrar desde ahora. Miguel, te consulto por esto último que mencionás, que tiene que ver con cómo quedó repartido el Congreso, tanto en Senado como en diputados, tomando en cuenta que el Partido Liberal de Bolsonaro, bueno, tiene mayorías en ambos. Preguntarte si puede decirse que hay dos bloques configurados, uno del lado de Lula, del PT, otro del lado de Bolsonaro, si eso es tan claro, y si alguno de esos bloques tiene una mayoría definida. Perfecto. Hay dos bloques en la sociedad, no solamente en el Congreso, en el Parlamento, ¿no?, un bloque, pero que no es legendario, no es partidario, no se corresponde necesariamente a una leyenda, porque Lula es mayor que el PT
e possivelmente poderá ser um bloco maior do que a coligação de partidos que estava com ele, poderá atrair alguns partidos do centro, quizás até da direita mais civilizada, poucos parlamentares, não? E o outro bloco é de la extrema direita, que também Bolsonaro é muito maior que seu partido, que os apoios que tem, não? Então, isso ele mesmo se dá na sociedade. Então, tivemos uma eleição muito polarizada, com dois extremos, e que não há espaço para o centro. Não seja em el Congresso, a população quer ou uma ou outra coisa. Não há um caminho del meio, não? E a candidatura Lula e a candidatura Bolsonaro representam exatamente isso. Dois caminhos para o Brasil. O caminho da extrema-direita e o caminho de uma esquerda progressista, de um desenvolvimento sustentável, não uma esquerda de reformas, por supuesto, não radical, pero opuesta a tudo que representa Jair Bolsonaro. Te consulto ahora por tomando en cuenta esto que mencionás, ¿no? El bolsonarismo como fuerza política, ¿se puede hablar de un bolsonarismo justamente? Esta representación parlamentaria del Partido Liberal, ¿crees que configura un bolsonarismo? Perfeito, com absoluta certeza, sim. Não somente parlamentar, há a presença do bolsonarismo, em especial nas forças militares, em las forças armadas, pero também las fuerzas policiales, ¿no? En Brasil tenemos policías estaduales, policías militares, policías civiles, hay varios grados, ¿no? Y en todos ellos, incluso la Policía Federal, que sería como nuestro FBI, ¿no? Hay la presencia fuerte de bolsonaristas, hay una presencia fuerte del bolsonarismo en los evangélicos, en los neopentecostales, aunque no se puede decir que los evangélicos son todos bolsonaristas. Hay evangélicos progresistas también, ¿no? Como metá. Ahí también hay la polarización, ¿no? Y además, hay la presencia fuerte del bolsonarismo en las regiones en que hay mayor presencia del agronegocio, ¿no? Entonces, el bolsonarismo es una gran alianza de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, com o agronegócio e com a mineração. Esta é a ideia, e com, é claro, na parte de las igrejas neopentecostais. ¿No? Então, sim, que salimos da eleição com a convicção de que o bolsonarismo é um movimento forte, que se quedará, que não desaparecerá por agora, e que continuará sendo um ator importante que irá pressionar e tensionar a esquerda e atuar com violência contra a izquierda, incluso como oposición a un posible gobierno Lula. Las encuestas habían arrojado datos que, bueno, mostraban a un Bolsonaro con un caudal de votos mucho menor del que finalmente terminó obteniendo. Te preguntaría, ¿cómo explicás este fenómeno? ¿Crees que tiene que ver solo con errores de encuestas? ¿O qué otros factores incidieron a este supuesto, podríamos llamar, crecimiento de Bolsonaro finalmente en los resultados? Pero para mí, não há erro das encuestas, não? Porque as encuestas foram até 3 ou 4 dias antes das eleições e apontavam na tendência de um crescimento lento de Bolsonaro. E este crescimento lento estava apontado desde um mês antes. O que se passou foi que houve uma movimentação do que se chamava terceira via, de los candidatos que eram de direita ou de centro-direita ou de centro, que tentavam buscar um espaço entre Lula e Bolsonaro, e que os eleitores que nós outros dizemos um bolsonarismo com vergonha se há decidido na primeira volta a votar com o Bolsonaro para que Lula não vença na primeira volta, não? Então, era um voto que já pertencia a Bolsonaro e que agora ha regressado, que estava com ele há 4 anos e que agora regressa publicamente, não? E que as encuestas haviam demonstrado lentamente, pero também a esquerda se quedou com um pouco de soberba, não? De crer que seja possível vencer na primeira volta, e sim, se poderia, porque hacen falta solamente 2% de los votos, pero que justamente por isso a direita se mobilizou e foi com muita força para garantir a segunda volta, não? Então, a tendência que as encuestas demonstram é que sempre
a possibilidade era uma diferença de 7 pontos entre Lula e Bolsonaro, e que agora, que estamos solamente na segunda volta, as encuestas demonstram exatamente isso, algo entre 8 e 5 pontos dentro da margem de erros das encuestas, não? Então, será como tem sido uma disputa muito acirrada, muito próxima, não? Pero creo que mesmo com uma pequena diferença, que Lula deve ganhar as eleições, será muito difícil reverter. Bolsonaro necessita reverter quase como 6 milhões de votos para poder vencer a Lula, e isto é muito mais difícil, ¿no? En tan poco tiempo. Claro, claro. Miguel, bueno, en base a esto que decís, te llevo entonces al escenario de una victoria de Lula en las elecciones en la segunda vuelta y ahí preguntarte, ¿con qué Lula crees que nos vamos a encontrar, tomando en cuenta, bueno, que la coalición que formó para llegar a esta elección es una coalición diversa? Hablábamos de su candidato a vicepresidente como representando a sectores decididamente de la derecha. Conocimos lo que fue las presidencias de Lula, tanto la primera como la segunda, la agenda que llevó adelante allí. Bueno, preguntarte ahora, ¿con qué Lula crees que nos vamos a encontrar? Con el Lula de siempre. Lula siempre fue un líder moderado, un reformador, desde el movimiento sindical, alguien que busca la negociación. Su vice Geraldo Alckmin, não se pode dizer que é exatamente de direita, pero era um centro-direita, enfim. É como, pero eu penso que Lula repetirá que foi o primeiro mandato, não? Um governo que não tem confrontação com o capital financeiro, em especial com o capital bancário, o capital financeiro, que terá alguns investimentos na área de infraestrutura e, portanto, em um setor do capital também. E por supuesto, com um pesado investimento social, porque a grande mote, a ideia da campanha de Lula é o combate ao hambre, não? E isso será necessário medidas emergenciais. Ao mesmo tempo, Lula tem se postado como, repetindo, creio que de Gaulle, não? Uma coisa como um líder de uma frente ampla, de uma frente democrática, uma frente antifascista, e, portanto, terá que acomodar todos estes distintos sectores, como você falava, e creio, então, que teremos como um governo como o primeiro, pero com mais agilidade, porque Lula tem dito que não concorrerá mais às eleições, será seu último mandato, pero que quer ser um mandato de reconstrução nacional. Então, creio que tentará ser o mais rápido possível todas as transformações necessárias, pero ao mesmo tempo com moderação e sem confrontar-se com o capital financeiro. Ao contrário, tem o apoio de alguns dos sujeitos, dos principais players do capital bancário no Brasil hoje, pero enfrenta, claro, a oposição do agronegócio, de los outros setores menos internacionalizados, por contradição da burguesia brasileira, não? Preguntarte ahí, bueno, nuevamente de ganar Lula, el PT llega al poder luego de lo que fue el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Y en el marco de este ascenso de la derecha, ¿no? Envalentonada y formada, digamos, detrás de Bolsonaro. Preguntarte qué posibilidades ves de que estos movimientos golpistas vuelvan a repetirse. Eu creio que teremos uma situação de tensão, de confrontação política permanente, pero eu não creio que teremos novamente um golpe parlamentar como enfrentou Dilma Rousseff, porque desde 2013 o Brasil enfrenta uma grave crise política que é consequência da crise econômica global e de dois caminhos para enfrentar esta crise global. O caminho de Lula, do PT, dos setores da esquerda, que é a presença mais forte do Estado, intervindo na economia para garantir os direitos dos trabalhadores, enfrentar a crise apoiando-se no trabalho nacional, vamos dizer assim. E o outro setor, que defende uma total integração internacional e subordinação ao capital financeiro. Não é por isso que há derrubado Dilma, porque em um ano, logo após a destituição, o impeachment de Dilma, se borraram com todos os direitos trabalhistas que teníamos há mais de 80, 90 anos. Não? E outras medidas no pressuposto,
enfim. Então, isto que está em disputa, pero que agora tem uma extrema direita mais violenta, mais agressiva, com menos vergonha de se colocar em público e de actuar de ir para a ação, que se atua de maneira como o fascismo clássico, não? Por la ação, por la irracionalidade. Então, eu não creio que tenhamos um golpe parlamentar, porque uma parte da direita também ha sofrido com a crise política. Há partidos que desapareceram, há outros políticos que se quedaram presos pelos superpoderes do poder judiciário, pelo lawfare. Então, há uma tentativa de uma parte da direita também de uma conciliação, pero a extrema-direita trabalhará arduamente para golpear o governo Lula, e assim como Trump nos Estados Unidos, para regressar ao poder tão logo pueda, não? Então, eu creio que não teremos um golpe tradicional, pero o enfrentamento constante e, todavía, por supuesto, também de maneira física, no, com possibilidade de novos conflitos e confrontos entre as pessoas, incluso conflitos armados. No sé si en Brasil ocurre lo mismo, pero acá en Argentina, bueno, se habla de la importancia de los primeros 100 días de un gobierno y en ese sentido preguntarte, consultarte, ¿cuál crees que tienen que ser las primeras medidas que tome Lula de llegar a la presidencia en ese lapso? Bueno, te digo que Lula tem dito, o que ele ha dito sobre sus 100 primeiros dias, que serão para organizar o governo, tudo isso, pero tem falado, primeiro, necessita combater o teto de gastos, que é isto que falava que o presupuesto do Brasil, há uma lei que proíbe o Estado de ter mais investimentos, de ter mais gastos por 20 anos. Tem que ter em 2040 o mesmo que gastava em 2020, é um absurdo, não? Para a educação, para a saúde, pero que se queira livre solamente para o pagamento dos bancos, da deuda, tudo isso. Então, a primeira coisa que Lula deve enfrentar é o teto de gastos, não? Este limite para os investimentos do Estado. E a segunda coisa que tem dito é um programa emergencial de combate à hambre, de desenvolvimento da agricultura, do mercado, de combate aos preços dos alimentos, da inflação. Então, creio que estes serão as duas principais medidas. Pero creio que também o governo muito pronto irá a trabalhar para intervir em la Petrobras, a companhia estatal de petróleo, por conta dos preços de combustíveis que hoje em Brasil são internacionalizados. E em los governos de PT, o Estado intervinha diretamente para controlar os preços e, portanto, a inflação. Creio que isto também é algo que podemos esperar para os primeiros 100 dias, esta atuação do governo em relação ao presupuesto, ao combate ao hambre e a Petrobras y los combustibles. Te llevo ahora a lo que tiene que ver, bueno, con tu rol como dirigente nacional del Movimiento Sin Tierra, consultarte ahí cuál es el rol de las organizaciones sociales en lo que se viene, cuál es el rol que crees que tiene que ocupar el MST, cuál es la agenda que van a impulsar. Bueno, nosotros hemos dicho que las fuerzas populares tienen este año 3 tareas, ¿no? La primera es elegir Lula, por supuesto. Esto depende de nuestros gustos políticos, partidarios, porque entonces, en primer lugar, no hay duda de que debemos elegir Lula para eliminar y criar una derrota del fascismo en Brasil. El segundo es garantir que Lula pueda tomar posse, o que algo está muito mais concreto, porque a ideia de um golpe por Bolsonaro, como eu dizia, se ha diminuído, se ha reducido, ¿no? E, además, entonces, a terceira tarefa é levar o governo para a esquerda. E aí, entonces, temos trabalhado com a ideia, nós do Movimento Sem Terra defendemos uma reforma agrária popular, ou seja, que a função de los campesinos e de la tierra no Brasil deve ser para produzir alimentos, no los commodities, no agrocombustíveis, e que esses alimentos sejam para a população brasileira e não para exportação, e principalmente que sejam alimentos sanos, portanto livres de los agrotóxicos, los pesticidas, de los venenos, ¿no? Entonces, isto é mais específico do Movimento Sem Terra. Pero, em el conjunto da classe trabalhadora, concordamos com Lula que a prioridade hoje é o combate à hambre,
com o estímulo à produção do campesinato, de la distribuição e a geração de empregos, que hoje é uma outra situação grave que o país passa. Isto passa pela intervenção do Estado na economia e por incentivo de políticas sociais, como, por exemplo, de políticas de habitação que puedan generar milhares de emprego e também combater o déficit de las viviendas em Brasil hoje. Então, há algumas medidas que já viemos trabalhando há anos em la oposição ao governo Temer, ao governo Bolsonaro, e que hacemos que vamos colocar como parte de nossa plataforma política, ¿no?, para a reconstrução nacional, porque de fato o Brasil se quedou destruído por 6 anos, ¿no?, el governo Temer, el governo Bolsonaro, ¿no?, em los direitos dos trabalhadores, em sua economia, tudo isso, ¿no? Então, pero no em las mesas de negociações, pero em las calles, assim que os movimentos pretendem, esse é o espaço que os movimentos pretendem ocupar para levar o governo à esquerda e pesar para nosso lado em esta grande coalición democrática que hoy está en torno de Lula en Brasil. Te llevo ahora más hacia la región y en ese sentido, bueno, consultarte cuál crees que es el papel que jugaría Brasil en este contexto de, bueno, ascenso de China, de caída de la hegemonía de Estados Unidos, si lo ves de esta manera, bueno, y eso, consultarte qué papel crees que debería jugar Brasil. Bueno, creo que si Bolsonaro gana, tenemos un periodo muy malo para toda a América Latina, porque hoje Bolsonaro é na extrema-direita muito americanizada, está em constante vínculo com o governo dos Estados, com Trump, com Steve Bannon, e que poderia, a partir do Brasil, incentivar a extrema-direita de outros países, como Paraguai, Colômbia, Argentina, não? E, además, sigue a oposição a Venezuela e Bolívia. Com Lula, como todos nos recordamos, Lula começou um processo de articulação regional com a UNASUR, com a CELAC, não? Com o esvaziamento de OEA. Eu creio que com Lula há uma possibilidade de reconstruir a articulação regional e nesta nova geopolítica que vivemos de dois grandes blocos, não? Os Estados Unidos e a China e Rússia de outro lado, a única possibilidade na América Latina ter uma inserção soberana. Nossos países não podem ser individualmente, têm que ser como bloco regional. E nesse caso, creio que o Brasil é central para contribuir com a aliança, para fortalecer, para retirar de isolamento Venezuela, Cuba, para dar suporte aos companheiros da Argentina e a partir daí se colocar muito provavelmente novamente com os BRICS, não? Acerca de China, pero Lula é um negociador e creio que aí também irá moderar, dependendo de quem esteja no governo dos Estados Unidos, também uma margem de negociação e de exportações, enfim, de parte de Brasil. Pero creio que é fundamental para esta articulação regional e para esta articulação de América Latina com os BRICS e com China e Rússia, a vitória brasileira, a vitória de Lula em Brasil. Bueno, en ese sentido Lula había hablado de la necesidad de implementar una moneda del sur para los países de la región. ¿Qué te parece esa iniciativa? Mira, em la construção do BRICS e também de la ALBA Movimentos, e aí sobre o signo de Chávez, de Kirchner, de tudo isso, de Tabaré, de Mujica, aí uma série de ideias que se estavam construindo, não? Como o Banco do Sur, que foi interrompido por Macri, não? Uma ferramenta de financiamento, de desenvolvimento de nossos países e que aí se quedou parado por agora, não? Pero, entonces creo que no solamente la moneda, que sí, porque Brasil y Argentina, por ejemplo, ya tienen acuerdos de negociación en sus propias monedas sin el dólar, ¿no? Y creo que si hay una moneda regional que facilite los cambios, el comercio, esto es muy bienvenido y sí es posible porque ahora Brasil ha acumulado un gran know-how, una gran experiencia con moedas digitales con lastro, no criptomoedas, Bitcoin, nada de eso, pero las tecnologías digitales, y creo que eso se puede colocar a servicio de toda América Latina y, por supuesto, aumentar la integración económica entre nuestros países, pero creo que hay una margen grande también para integración social,
¿no? Entre as universidades, entre os institutos de investigação, entre as populações, entre as fronteiras. Então, creio que uma vitória de Lula é determinante para este salto para Bolívia, para Venezuela, para Argentina, para Colômbia, que agora começa sua reconstrução, e também para que quizá Uruguai e Paraguai em muito breve, ¿no? Miguel, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos diste. Bueno, iba a terminar preguntándote cómo veías el resultado del balotaje de la segunda vuelta, ya me lo dijiste, así que bueno, no sé si hay algo más que quieras decirnos, algo que no te haya preguntado. Bueno, creo que apenas decir a todos que serão os 30, pouco menos de 30 dias muito intensos, muito acirrados, que será, como eu disse o tempo todo, é uma eleição muito polarizada e que está decidindo o destino do Brasil para os próximos 4 anos, mas também, como podemos perceber, de toda a América Latina, né? Pero, apesar que seja muito duro, eu estou otimista e creio que sim, que Lula vencerá as eleições, mesmo que por uma pequena diferença, e que começará um novo ciclo, que o Brasil ingressará junto com a Argentina, Colômbia e Bolívia em um novo ciclo progressista de desenvolvimento para nosso continente. Então, estou muito confiante e otimista com esta possibilidade, com este cenário. Entonces, Miguel Stedile, bueno, analizando un poco la realidad política de Brasil, lo que dejó las elecciones en Brasil, unas elecciones realmente determinantes para la región. Seguramente vamos a estar cubriendo lo que es esa elección. Y bueno, por este día ya terminamos la emisión de Horizonte Sur Global de hoy viernes. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, para conocer más acerca de las noticias del mundo y de nuestra América. Muchísimas gracias, nos vemos.